Agora chegou a hora. Certas. Agora, para recolhimento do dízimos e oferta, vamos cantar Conta as Bênçãos. Na vida as ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa que te faz chorar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio afastando o mal, vai te dar consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Nos levantemos. Oremos. Senhor Deus aos céus, muito obrigado por mais um sábado, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo, Senhor, pela nossa saúde. Fique conosco neste momento de adoração, nos abençoe, abençoe em especial a mãe do Otávio, o Senhor sabe o que está ocorrendo, fique com eles. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa oportunidade de adoração, em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis se assentar.
minha fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Esta vida aqui só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei quando enfim eu chegar lá no lar. Pendurado na cruz, o seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou junto à cruz. Quero Som. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar e salvou. Esperar que todos se acomodem. Quero saudar a todos os irmãos, a todos os que estão aqui presentes, os nossos amigos que visitam, que honram a Deus com a presença de vocês. Que a paz do nosso Deus e o Espírito Santo possa estar preenchendo os nossos corações nessa manhã. É uma felicidade estarmos aqui, nessa oportunidade que Deus nos dá de lhe adorá-lo. Eu quero apresentar aqui o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, ele vai estar compartilhando junto conosco aqui os emblemas da Santa Ceia, vai estar participando conosco nessa parte da manhã. O pastor, ele é lá de Itaquá, né? A esposa está aqui, pastor? Eu acho que ela não subiu. Ela não subiu, né? Tá acompanhada de sua esposa também, sua família. E que Deus possa te usar, pastor, nesse momento. É um prazer, a igreja é o saldo aqui, pela tua presença aqui. Que o Espírito Santo possa te usar como tem usado nesses momentos, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, irmão Alexandre, tá? Agradeço. Estou feliz por estar aqui com os irmãos, né, nessa manhã, na Igreja Central de Poá. Eu já estive aqui em outros momentos, não para pregar, né, que eu me lembre, não, mas é uma alegria poder estar aqui com os irmãos essa manhã de sábado, para juntos adorarmos a Deus, participando também da cerimônia da comunhão. Então, hoje, para nós aqui, é como se fosse o dia da expiação para o povo de Israel no passado, né? Então, é um momento solene, é uma cerimônia que comunica, né, uma mensagem muito especial para nós, para cada um de nós. E nós cremos que a presença de Deus está aqui conosco,
assim como foi na escola sabatina, e que os santos anjos possam nos acompanhar em toda essa cerimônia e que nós possamos, então, pela graça de Deus, sermos revestidos com o poder do alto. Tá? É uma alegria. Eu quero falar também do Pélix, que é meu amigo. Opa, está aqui também, o nosso amigo. Estive lá no projeto, né, do podcast, ao ponto, né? Ponto de encontro, isso. E, então foi assim algo muito especial também. Tá? A minha esposa, né, como o irmão Alexandre falou, ela está aí. Daqui a pouco ela deve chegar aqui na igreja também. O nome dela é Dilma e é uma companheira, está sempre junto aí, né, no ministério. E eu louvo a Deus também. Eu sou casado com a Dilma, né? E nós temos 2 filhos. Eles não vieram hoje com a gente. Em Itaquá, bem pertinho aqui, né, de Poá. Nós vamos orar para abrir a Bíblia, né, a palavra de Deus. E antes de orarmos, eu quero mencionar aqui, nós vamos nos lembrar, né, nessa oração e pedir a Deus nessa oração. Aqui, a esposa chegou. Quero lembrar da Natália, né? Natália, um pedido de oração pela Natália, Gustavo e Caio. Eles são dependentes químicos, eles estão lutando, né, para se livrar desse vício, né? E nós então iremos, nessa oração, pedir a Deus também por eles, tá? Natália, Gustavo e Caio. E também as demais necessidades, né? Quem sabe demais nomes que você esteja pensando nesse momento, Deus conhece e o Senhor há de agir. Amém? Vamos orar? Como vocês estão mesmo? Falemos com Deus. Ok. Clarice. Era isso mesmo, né? Tá bom. Ok, então. Vamos orar? Podemos orar? Soberano Deus, nosso eterno Pai que estás nos céus, nós louvamos o teu nome, Senhor, pelo sábado, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos em tua presença, nessa manhã. E neste momento, Pai, que oramos pedindo ao Senhor iluminação para a compreensão da tua palavra. Oramos para que o Espírito Santo nos dê entendimento e que o teu Santo Espírito tenha livre acesso entre nós, Senhor. Queremos também, ó Deus, nos lembrar nessa oração da Natália, do Gustavo, do Caio. Eles estão, ó Deus, enfrentando uma luta tremenda, pois são dependentes químicos. E oramos, meu Pai, para que o Senhor possa conceder libertação. Oramos para que o teu Espírito os visite, que dê a eles forças e que pelo teu poder, ó Deus, eles sejam vencedores. Nos lembramos também neste momento da dona Clarice. O Senhor conhece o estado dela e oramos, meu Pai, para que o Senhor possa estar com ela neste momento, também, ó Pai, com toda a sua família. E as demais necessidades colocamos em tuas mãos também neste momento, Senhor. Pois cremos que tu és poderoso e oramos para que a tua vontade seja feita, Senhor. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, eu quero convidar a amada igreja a abrir a Bíblia no livro de João, o Evangelho, João capítulo 17. João capítulo 17. Me lembrei também que a irmã Amanda, né, me cumprimentou ali embaixo. A irmã esteve pregando lá na nossa igreja, né, na igreja central recentemente, realizando um batismo também. A irmã esteve presente lá no dia da asa, né? Muito obrigado, viu, irmã? Gratidão, tá? Mais uma vez. João, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 20, 21 e 22.
Mas antes, deixa eu dar um contexto aqui. No livro de João, irmãos, os capítulos de 14 a 17, esses capítulos eles fazem parte, né, da mesma sessão que antecede a morte de Cristo na cruz, né? Então, João 14, capítulo 14, capítulo 15, 16 e 17, eles fazem parte ali da mesma sessão que antecedem, né, a morte de Cristo na cruz, onde Jesus pagou, então, o preço da condenação do nosso pecado. No capítulo 14 de João, é bem conhecido, né? A frase que marca ali, já no início do capítulo, quando Jesus disse, né, não se turbe o vosso coração, né? Cristo, então, chama os discípulos e ele diz, então, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus fala, então, do que ele iria realizar. No capítulo 15, Jesus diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira. E ele diz, olha, vocês não precisam, né, ou não precisarão ficar separados de mim. Eu sou a videira, e se vocês permanecerem alicerçados, né, permanecerem, então, ligados, né, à videira, vocês estarão, então, no lugar certo. No capítulo 16, Jesus disse, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. Ele diz, então, que enviaria, né, outro Consolador. E aí, no capítulo 17, Jesus pede algumas coisas para Deus. É uma oração, a oração sacerdotal, e Jesus pede algumas coisas para Deus. Ele pede, por exemplo, que o Senhor o glorifique. Ele pede que todos os fiéis estejam com ele no céu. É uma oração que ele faz, tá? Então Jesus orou para que nós estejamos então no céu com ele, tá bom? E também ele pede que os discípulos fossem unidos na verdade, né? Ele ora pela unidade da igreja. Ele ora para que os discípulos fossem unidos. E esse pedido ele é diferente. Por quê? Porque em algumas traduções, esse pedido na oração de Jesus vai aparecer 6 vezes. Jesus pedindo para que os discípulos fossem unidos, né? Pedindo pela união dos discípulos. E mostra então que esse era um tema importante para Jesus. E tão importante que nós sabemos, né? Temos então relatos de outros evangelhos em que os discípulos, por exemplo, no livro de Marcos, né, quando a gente lê Marcos, só para dar um contexto, quando a gente lê Marcos capítulo 9, os discípulos eles discutiam sobre quem era o maior. Várias vezes estavam lá seguindo Jesus no cumprimento do seu ministério, e eles estavam preocupados sobre quem era o maior entre eles, né? Quem é o maior? Nós temos também, no livro de Lucas, né, capítulo 22, um momento em que existe uma discussão sobre quem era o maior entre eles, e vocês sabem que, inclusive, a mãe, né, de Tiago lá e João, ela foi pedir para Jesus, né, olha, aqui no teu reino, um sente à direita e o outro sente à esquerda, né, pedindo então ali primazia com respeito aos filhos, né. Então, por isso que Jesus orou pela unidade da igreja. Ele orou pela unidade para que os discípulos fossem unidos, né, e Cristo então ora. O que nós entendemos pela palavra de Deus é que haveria diversidade de dons na igreja. Isso é bem claro, né? Quando a gente lê lá as listas dos dons espirituais na igreja, a Bíblia diz então que os dons são diversos. Haveria diversidade de dons, mas a unidade de espírito deveria ser então, né, um objetivo. Há diversidade de dons, mas deve haver unidade de espírito, de objetivos e de crenças. A Bíblia deixa claro que não deveria haver contendas por supremacia, como as que vinham ocorrendo entre os discípulos. A unidade destacada na harmonia entre os primeiros cristãos impressionaria o mundo quanto à origem divina da igreja de Deus nessa terra. E aí, com esse pensamento, eu quero ler com os irmãos João 17, versos 20, de 20 a 22, que diz assim, Jesus dizendo, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Amém? Então Jesus, ele ora, né? Ele pede ao Pai aqui
pela unidade dos discípulos, pela união dos discípulos, para que eles estivessem unidos. Cristo ora, inclusive, por nós. Ele ora por todos aqueles que viriam a crer. Ele ora, então, pela unidade. Queridos, a boa notícia é que essa luta por supremacia, que aconteceu lá entre os discípulos, contendas, divisão, foi somente no tempo dos discípulos, certo? Bom seria, né, irmã? Bom seria, se fosse assim. Mas é lógico que não. E por que eu sei disso e você sabe disso? Que não é assim. Talvez por algumas experiências, é verdade. Mas nós sabemos disso também porque Jesus falou assim, Pai, eu oro também por aqueles que vierem a crer em mim. Então Cristo já sabia que mesmo entre aqueles que viriam ainda no futuro a crer nele, essas coisas, essa luta por supremacia, muitas vezes contenda, iria acontecer. E por isso Jesus orou. Cristo sabia que hoje, século 21, em pleno 2025, teria cristãos cheios de mimimi, mimados, pois iriam discutir, quem sabe querer brigar uns com os outros, e que iriam precisar estar unidos. Jesus sabia disso. Ele sabia. O nosso maior desafio hoje, quem sabe, irmãos, amigos que aqui estão nessa manhã, o nosso maior desafio hoje é permanecer unidos. Isso é o nosso maior desafio. Eu não perguntei antes, mas geralmente eu queria ter perguntado antes, Qual será, se perguntasse para você, qual é o maior desafio da igreja? Quem sabe nós iríamos enumerar aqui várias coisas. Tá? Para alguns, vai enxergar que o maior desafio da igreja talvez seja financeiro. O maior desafio da igreja para alguns, alguns acham, alguns podem encontrar, sei lá, a aplicação doutrinária, alguma coisa assim. Mas, sem dúvida, o maior desafio da igreja hoje é permanecermos unidos. Somos mais de 20 milhões de pessoas em mais de 200 países e falando mais de 400 idiomas no mundo. Então, sem dúvida, o maior desafio da igreja é permanecermos unidos. Quer ver só como é isso? Às vezes muitos aqui nas nossas casas, famílias com 3, 4 pessoas, e a gente não consegue falar a mesma língua. Às vezes. Agora imagina a igreja, mais de 20 milhões de pessoas, 400 idiomas diferentes, espalhados em cerca de 200 países diferentes no mundo. Será que a unidade é um desafio? É um desafio. E talvez esse seja o maior deles. Como nos manter unidos então? Deus usa 3 coisas para manter a igreja unida. 3 coisas Deus usa. E eu quero falar brevemente sobre elas. Primeiro, o Senhor usa... a primeira coisa que Deus usa para manter a igreja unida são as suas crenças. Doutrina. Doutrina, irmãos. Se você sair daqui agora e for a qualquer país e perguntar, qualquer país do mundo que você for, sair daqui de Poá e for a qualquer país do mundo e perguntar quais são as crenças fundamentais da Igreja Adventista do 7º dia, são as mesmas que você encontra aqui no Brasil. As mesmas. E esse é um fator primordial de unidade entre nós, como Igreja Adventista do 7º dia. São as mesmas. Nós temos um livro que é chamado de Nisto Cremos, e ali nós encontramos então 28 crenças fundamentais, 6 doutrinas. E sabe o que acontece, irmãos? Em todo lugar onde a Igreja Adventista está estabelecida, essas são também as mesmas crenças fundamentais, são então as doutrinas em que creem os adventistas do 7º dia em todo o mundo. Deus então usa isso como um fator de quê? De unidade para nós, como seu povo. A doutrina não é diferente.
Às vezes a gente ouve alguns comentários, né? Alguns comentários de um ou outro irmão dizendo assim, olha, a igreja mudou, né? A igreja mudou e a igreja acreditava assim e agora já não acredita mais. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. As doutrinas continuam as mesmas. E outra coisa também, as 28 crenças fundamentais que nós temos, elas são baseadas em quê? Na Bíblia. Na Bíblia, na palavra de Deus. Nós cremos em Ellen White, né? Cremos no ministério de Ellen White, o ministério profético. Ela é profetisa do Senhor, viu? Não é somente uma escritora norte-americana. Ela é a profetisa do Senhor, nós cremos nisso. Mas todas as 28 crenças fundamentais não são baseadas naquilo que Ellen White escreveu. Elas são baseadas na Bíblia, na palavra de Deus. E é nisso que nós cremos. Uma única fonte, a Bíblia, é o que possibilita a unidade doutrinária da igreja. É por isso que nós nos mantemos unidos, irmãos. Todas as nossas crenças têm como base a Bíblia. E elas não são de ideias humanas, fruto de um concílio pastoral, fruto de um encontro, né, de irmãos, um retiro, alguma coisa assim, não. Elas são fruto da palavra de Deus. Nós cremos, como já disse, que Deus, Ele deu, né, um ministério profético a Ellen White, mas apesar de crermos nisso, nenhuma das nossas doutrinas tem como base, né, apenas os livros que ela escreveu. Temos o livro Nisto Cremos, como eu disse, e todas as crenças têm base na Bíblia. Logo, eu não sou adventista do sétimo dia por causa da placa da igreja. Não sou adventista por causa da história dessa igreja. Nós somos adventistas do sétimo dia por causa da firmeza dessa igreja com a Bíblia, com esse livro, do compromisso que a igreja tem com o livro, a Bíblia, a palavra de Deus. E é essa palavra, é nela que nós encontramos os princípios que devem o quê? Que norteiam a nossa vida, para nós vivermos então na presença de Deus e a cada dia sendo, né, vivendo aquilo que Paulo disse lá em Romanos 12, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e sendo transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É para isso. É nisso então que nós nos apegamos. Agora, por que crer assim? Porque o nosso estudo diz assim. Nós devemos então saber qual é o papel da Bíblia, né? A nossa igreja cresceu unida porque temos a Bíblia como base. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? Pastor, o que isso tem a ver comigo, que estou aqui hoje, assentado, né, nos bancos, na nave da igreja aqui, central de Poá? Queridos, um adventista do sétimo dia que não lê a Bíblia, coloca em risco a unidade dessa igreja. Você está com a sua Bíblia aí? Deixa eu ver a sua Bíblia. Pode ser no smartphone também. Isso, levanta a sua Bíblia assim comigo. Diga comigo, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E nela eu encontro as palavras da vida eterna. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém. Então, entenda, um adventista do sétimo dia que não lê a Bíblia, ele coloca em risco a unidade da igreja. Porque nós sabemos que só faz sentido se nós lermos e praticarmos o que está escrito na Bíblia, na sua palavra. Quantas ideias equivocadas nós temos por aí, né, sobre a palavra de Deus. Quantas ideias equivocadas temos visto na internet, na televisão. E sabe, queridos, vocês sabiam que nós somos quase que os únicos que crê que os mortos estão no pó da terra aguardando a ressurreição? Olha só o quanto é importante crermos na Bíblia. Você sabe que nós somos quase os únicos a crer no que a Bíblia diz na realidade do arrebatamento? Porque a Bíblia fala sobre o arrebatamento, mas não sobre o arrebatamento secreto. Mas muitos creem de maneira diferente. Então, só para dar exemplo, né, alguns exemplos de ideias que estão por aí, sendo disseminados na internet, televisão, nos meios de comunicação,
mas que não estão de acordo com a Bíblia. E as pessoas, quando falam, acham que estão falando daquilo que a Bíblia diz. Logo, se eu e você não lermos a Bíblia e nos afastarmos da Bíblia, nós estamos correndo, um sério perigo e estamos colocando a unidade da igreja também em risco. Então, a Bíblia, eis então um fator de unidade para nós. E nós não devemos o quê? Nos afastar dela. E outra coisa, se nós nos afastarmos da Bíblia, nós estaremos pecando, né? O salmista disse assim: escondi a tua palavra no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. Então, queridos, a Bíblia deve nos afastar do pecado. A Bíblia deve nos afastar, do egoísmo. Nos ajudar, então, pelo poder de Deus, a ter, o orgulho do nosso coração arrancado, ao sermos transformados, então, pelo poder da palavra. Eu quero avançar, e um outro fator de unidade que nós temos, além da doutrina, além da Bíblia, é a nossa missão. Proclamar a graça de Cristo e o breve retorno do Senhor Jesus a esta terra. Como Jesus mostrou aí em João 17, 21, para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Então, a igreja, Deus tem uma missão. Ele conferiu uma missão à igreja. Pai, que eles sejam um para que o mundo creia, para que o mundo conheça. O que une a igreja não é o fato de não haver fofoca na igreja. Porque se todo mundo aqui dentro, irmãos, não fizer nada, creia, vai ter fofoca, vai ter problema. O que une a igreja é se todos estão engajados na missão. O que une a igreja é se todos estão engajados na missão. Existe, uma frase que é meio clichê, algo que é meio, todo mundo repete, mas é uma verdade. Quem não trabalha, dá trabalho, na maioria das vezes. Na maioria das vezes é assim. Por isso nós temos que estar envolvidos na missão. Por isso nós temos que estar engajados na missão. Porque quando nós estamos engajados na missão, quando estamos envolvidos na missão, queridos, a gente não tem tempo para poder estar olhando, para o lado, com aquele olhar periférico para poder ver as dificuldades, os problemas e criticar aquilo que está acontecendo. Quando estamos engajados na missão, o nosso foco está no lugar certo e a gente não tem tempo para perder com outras coisas que não são importantes, com aquilo que não é ideal. Logo, foco na missão. O que une a igreja é se todos estão engajados na missão que o Senhor confiou. Devemos orar a cada dia dizendo: Senhor, usa-me para ser uma bênção na vida de alguém hoje. Usa-me para viver de acordo, para a tua glória. Quando você se levanta e sai, você precisa entender que existe muito mais coisa envolvida, do que a sua agenda, do que a minha agenda. Nós temos que, ao sair cada dia, orar: Senhor, me ajuda a viver a tua agenda para a minha vida hoje. Vida cristã é sobre isso, irmãos. Vida cristã é sobre isso. Viver a agenda de Deus. Peça a Deus que guie, para te guiar segundo a agenda dele. Daí, tudo vai fazer sentido, sabia? Ir à padaria, ir ao trabalho, tomar um carro de aplicativo, estar junto à família, junto aos amigos, estar na faculdade, lá no colégio, tudo vai fazer sentido e vai ter um sentido diferente. Senhor, usa a minha vida com a tua agenda. Aí em cada lugar que nós estivermos, nós vamos entender que nós somos o quê? Um cidadão do céu. Um cidadão do céu. Que nós estamos em missão. Algumas pessoas acreditam que estar em missão é só quando você toma um avião e atravessa, o Atlântico para ir, quem sabe, pregar em outro país, para ir fazer missão, como diz. Não, queridos, nós estamos em missão constantemente. Por quê? Porque nós somos cidadãos do céu vivendo aqui neste mundo. Vivendo aqui para quê? Para a glória do nome de Deus. Então, quando nós entendemos assim, nós chegamos então à conclusão e entendemos que nós fomos colocados exatamente onde estamos para ser luz. Para ser luz, para fazer a diferença.
Por quê? Porque eu não sou cristão só quando estou na igreja. Eu não sou cristão só quando me arrumo bem e venho aos sábados, né, pela manhã à igreja. Devemos viver como cristãos em todo lugar que estivermos. Eu sou cristão quando estou com o meu smartphone, né, ou diante da tela do meu computador, lá dentro do meu quarto, sozinho. Eu sou cristão quando eu estou no lugar em que ninguém me conhece, né? Em que as pessoas não sabem que eu sou adventista do sétimo dia. Eu devo ser cristão e glorificar o nome de Deus, e honrar a Deus, e entender que estou na presença de Deus em todo lugar que estiver. Eu devo entender que eu sou cristão diante, né, dos apelos e dos ataques de Satanás para transgredir o sábado, para viver em egoísmo e não devolver dízimo e oferta, para viver falando mal, né, do meu irmão, daqueles que estão na minha vida. Eu tenho que me lembrar que eu sou cristão e viver no Espírito quando o inimigo me assalta com os ataques e os convites para viver, né, envolvido e dentro da pornografia, do consumismo, que é um mal na nossa sociedade. Eu tenho que entender que eu sou cristão e devo viver para a glória de Deus quando, diante dos apelos do mundo e do inimigo, para quê? Para que eu viva focado em mim mesmo, pensando apenas em mim mesmo. Quando Deus diz, então, que a vida cristã é para servir. Porque no reino de Deus o maior é quem? É quem serve. No reino de Deus o maior é quem serve. Então, queridos, isso é ser cristão. E por isso, a missão é um fator de unidade para nós, como um povo de Deus. A melhor missão começa, sabe aonde? Sabe onde a melhor missão começa? Na família. A melhor missão começa na família. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possa pregar. Isso está escrito no Lar Adventista, na página 32. Está escrito isso aí. Alguns querem cruzar o oceano para fazer missão. Mas às vezes não fala com quem está do seu lado dentro de casa. Irmãos, ao estarmos aqui na presença de Deus hoje e ao participarmos da cerimônia da comunhão nessa manhã, nós temos que fazer uma reflexão e clamar a Deus, todos nós, por misericórdia. E que Deus nos ajude, inclusive, a vencer muitas vezes a hipocrisia do nosso coração. A melhor missão começa na família, quando eu honro o compromisso matrimonial com a minha esposa e com o meu esposo. Quando eu amo os meus filhos dentro de casa. Quando eu entendo que o meu compromisso, acima de tudo, é com Deus. E por isso eu vou honrar e vou amar o cônjuge que Ele colocou do meu lado. A melhor missão começa em casa. Quando nós aprendemos que ali nós temos que fazer, né, do lar um pedacinho do céu. E eu vou me esforçar com todas as minhas forças e pedir a graça de Deus para quê? Para que o meu lar esteja alicerçado nos princípios da palavra de Deus. Porque não adianta nada, né? Não adianta nada a gente querer brilhar lá fora se dentro de casa, né, é escuridão. E essa semana nós vivemos uma experiência lá em casa interessante. O meu filho chegou da escola, ele chegou do colégio, e eu estava sentado, né? Eu e Dilma, nós estávamos sentados à mesa, né? A gente tinha acabado de almoçar, ele demorou, nós tínhamos acabado de almoçar e ele chegou. E ele entrou e a gente estava conversando um assunto, e nesse assunto que a gente estava conversando, né, nós ficamos pensativos, né? Aí ele chegou, abriu o portão, entrou, e a gente pensativo, né? E aí a minha esposa perguntou, né? E aí, você aprendeu o que de novo hoje no colégio? E ele começou a falar. Aí daqui a pouco ele olhou para a gente e falou assim, aconteceu alguma coisa aqui? Aí nós dissemos, não aconteceu nada. Aí ele falou assim, nossa,
nossa, aqui está um ar de funeral, ele falou. Ele não está acostumado, né? Não está acostumado que seja assim. E depois eu fiquei meditando, e nós conversamos, né? Falei, é que ele não está acostumado com isso. Ele viu a gente calado demais, né? Calado e tal. Aí fui explicar, né? Não, é que a gente estava conversando sobre tal e tal assunto. E por isso, né? Nós estávamos pensativos. Então ele chegou, não estava naquela atmosfera que ele está acostumado a ver e a sentir. E aí ele perguntou, ele falou. Ele disse, 14 anos, ele falou, nossa, o que aconteceu aqui? Alguém morreu? Tá um ar de, tipo assim, né? Então, veja, às vezes, então na nossa casa, a nossa atitude, a maneira como a gente vai demonstrar isso. E nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Eu tenho que ser luz para o de lá de fora, mas eu tenho que ser luz também para minha esposa e para os meus filhos. Não podemos negligenciar isso daí. E eu quero ir aqui para a parte final, para nós seguirmos então com a cerimônia. O terceiro fator de unidade, queridos, dessa igreja, além, né, da doutrina e além da missão, é a maneira como a igreja lida com as finanças. Alguns dados rápidos aqui, 40% das ofertas que é devolvida nessa igreja como um pacto não fica na igreja local, tá? Eu não sei quantos sabem disso, talvez todos saibam, mas se sabe, ok, se não, uma informação. 40% da oferta que eu e você devolvemos nessa igreja como um pacto não fica aqui na igreja local. 40%, 60% fica. 40% vai para a associação, onde 20% fica lá e que retorna através de projetos que a associação faz. E 20% vai para a divisão, de lá divide mais ainda, cerca de 10% vai para a conferência geral e tal. Você vai entender por que eu estou falando isso. 20% dos dízimos que você devolve em adoração a Deus não fica na região onde você devolve, onde são devolvidos. Sabe de uma coisa? Eu trabalhei no NASP, né, Engenheiro Coelho, antes de cursar teologia, eu trabalhei na construção do NASP. Antes era construtor, e Deus me chamou, entendi o chamado de Deus e fui cursar teologia. E trabalhei lá, antes de começar, né, o curso de teologia, a faculdade, eu trabalhei lá. E lá tinha um rapaz, o nome dele é chinês, é isso mesmo. O nome dele é chinês, mas ele não é da China. O nome dele é chinês, mas ele é de Guiné-Bissau. E nós trabalhamos juntos lá um período. E um dia, né, conversando com ele falou assim, olha, ele já me chamava de pastor naquela época, né, ele sabia que eu ia cursar teologia, e ele falava assim, olha, pastor Marcelo, com o sotaque dele, né, porque eles falam português, e com o sotaque ele falou assim, olha, pastor, é o seguinte, nesse sábado está sendo implantada lá na minha cidade, na minha terra lá, está sendo implantada uma torre que vai captar, né, uma antena lá, que vai captar a Rádio Novo Tempo para toda a minha região lá, para a região do meu país. E aí ele falou assim, ele já tinha me mostrado, né, me contado histórias de lá e tal, irmãos, eles adoram a Deus lá, em lugares assim, sabe, é bem difícil. Embaixo de árvore, um lugar, né, aquela casinha de sapê, né, e tal, com bancos de madeira. E ele diz assim, olha, a nossa oferta lá é irrisória. A nossa oferta é irrisória. Agora é o seguinte, nesse sábado, né, naquela ocasião ele falando, né, nesse sábado, está sendo implantada uma antena para captar o sinal da Rádio Novo Tempo. E sabe de uma coisa? Sabe quando que nós teríamos condição de comprar e adquirir uma torre dessa, uma antena dessa, para que a Rádio Novo Tempo chegasse lá? Nunca, ele dizendo, eu acredito que nunca, ele falando para mim. Porque o que nós temos lá de recursos, né, no local que ele está falando, na região dele, o que temos de recursos não daria para isso. Mas está sendo implantada lá. E sabe por que foi implantada, irmãos? Por causa do fator da maneira como a igreja administra as finanças, o dinheiro. Esse é um fator de unidade. Que contempla, né, não só aqui, Brasil, mas que contempla outras realidades. E você, quem sabe, né? Quem sabe você nunca foi em Guiné-Bissau, ou nunca irá. Mas a sua fidelidade contribuiu. Para quê? Para que a mensagem de salvação chegasse lá. E eu estou falando apenas de um exemplo. E esse é um fator de unidade da igreja. Esse é um fator de unidade. A maneira como a igreja lida com as finanças. Países estão recebendo rádios sintonizados, né, na Rádio Mundial Adventista. E se você é fiel
nos dízimos e nas ofertas, saiba que você é um anjo da esperança. Quantos aqui é anjo da esperança? Geralmente, quando eu pergunto isso nas igrejas, só levanta a mão aquele que se cadastra lá no Novo Tempo como anjo da esperança. Não. Se você é fiel dizimista e ofertante, você é anjo da esperança. Porque parte dos dízimos a igreja administra para poder o quê? Manter também o canal. O canal de TV que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Queridos, eu quero terminar dizendo o seguinte: Deus nos convida para estarmos e para vivermos de maneira unida. Doutrina, missão, é a maneira como a igreja lida com as finanças, são aspectos que Deus concedeu para essa igreja como um fator de unidade e alcança todos os fiéis em qualquer lugar. Fator de unidade. Deus nos chama para estarmos unidos, para avançarmos no cumprimento da missão, para que Jesus volte em nossos dias, em nossa geração. Porque, com certeza, você, assim como eu, né, já entendeu que não dá para nós permanecermos mais neste mundo. Esse mundo é mau, o pecado é mau em todas as suas formas, e pela graça de Deus nós queremos ir para o lar. Pela graça de Deus nós queremos olhar para o céu e ver o nosso Salvador voltar com poder e muita glória, e nós queremos estar com Ele. Que até lá possamos permanecer unidos na doutrina, na missão, unidos em continuar usando os tesouros que Deus nos deu, mas também os talentos, o nosso tempo, a nossa vida, para viver para a glória de Deus nessa terra, para viver para a glória de Deus neste mundo, a cada dia nos afastando do pecado e caminhando, né, a passos largos para o centro da vontade de Deus. E nessa manhã eu quero concluir dizendo o seguinte: se você tem sido fiel em manter a unidade, permaneça e peça ao Senhor que te ajude a continuar mantendo a unidade da igreja, mantendo a unidade para que nós possamos ver Jesus voltar. Se você reconhece que está falhando em algum aspecto, em alguma coisa nessa manhã, se o Espírito Santo falando ao seu coração diz a você que você está falhando, que você possa pedir forças ao Senhor para melhorar e para crescer, porque o reino de Deus é crescimento. O reino de Deus é crescimento. E que pela graça de Deus, todos nós possamos continuar crescendo até o dia de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo continue a obra que um dia começou em nossa vida, e essa obra, como diz a palavra, será completada até o dia de Cristo, e que pela graça de Deus, muito em breve, quando Jesus voltar, ao olhar para o céu, nós possamos dizer: esse é o nosso Deus que nós aguardávamos, e que possamos exultar na sua salvação, porque para isso Ele morreu, e para isso então Ele destruiu as obras das trevas, para que nós pudéssemos viver em plena luz. Que a minha e a sua vida seja um testemunho dessa verdade. Que a minha e a sua vida seja um testemunho dessa verdade tão especial que Deus tem para dar a cada pessoa nessa terra. Amém? Que Deus nos abençoe. É a minha oração em nome de Jesus. Tá? Eu posso orar, irmão? Ok. Então vamos ficar de pé. Convido a igreja a ficar de pé e nós vamos orar neste momento. Querido Deus, queremos louvar o Teu nome, Senhor, pela oportunidade de nessa manhã ouvir a Tua palavra. Nós entregamos em Tuas mãos o nosso coração. O Senhor conhece, Pai, o nosso íntimo. E nós oramos para que o Teu Espírito, ó Deus, continue essa obra maravilhosa que um dia começou em nossa vida. Que essa obra seja completada até o dia de Cristo. E nós queremos, ó Pai, naquele grande dia, como já falamos aqui, e como diz a Tua palavra, olharmos para o céu e dizer: esse é o nosso Deus que nós aguardávamos. E nós iremos exultar na Tua salvação, Senhor. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a permanecermos unidos, e que por Tua graça, Senhor, nós possamos estar engajados na missão, nós possamos, ó Pai, permanecermos alicerçados na Bíblia, nós possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, pelo Teu poder, entendermos a maneira como
o Senhor tem usado os teus filhos para administrar as finanças dessa igreja, e que nós possamos permanecer fiéis, ó Pai, não só em dízimos e ofertas, mas fiéis em todos os aspectos da nossa vida, Senhor. Porque, ó Pai, nenhum infiel entrará no reino dos céus. Então, Senhor, nós rogamos ao Senhor misericórdia e forças para que, pelo Teu poder, nós possamos continuar avançando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Suplicamos a Ti, Pai, todas essas bênçãos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Só lembrando que o pastor ele vai estar conosco no dia 29 até o 31 de agosto aqui, compartilhando as mensagens de grande importância para nós. Eu quero avisar a igreja agora que vai ser um momento de lava-pés, tá? Vamos sair em atitude de reverência. Nós temos as salas divididas até para os casais lá embaixo, tá bom? Primeiro as mulheres puderem já se retirarem. Terminando, eu peço também, na mesma reverência, subamos aqui para a igreja aqui, ou quando nós vamos terminar aí com os emblemas da Santa Ceia, tá bom? Santa Ceia, memorial do eterno amor, os emblemas que hoje temos simbolizam redenção, pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal e o pecado trouxe dor e perdição, mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vemos sim a nossa culpa, morto foi por nós na cruz. Tudo enfim digno de triste, essa cruz desfeito está. Para nós somente existe paz em Deus que durará. Damos graças e louvores, homenagens ao Senhor. Temos fé em sua vinda, seu real e eterno amor. Muito bem. Eu acredito que ainda tenha pessoas voltando, né? A gente pede, então, para o nosso grupo de diaconato, né, ficar atento aí para o pessoal voltar. E, neste momento, eu quero convidá-los para orarmos ao Senhor, tá bom? Curve sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai que estás nos céus, nos aproximamos, Senhor, neste momento da ceia do Senhor. Estamos agora, Pai, diante dos emblemas do corpo e do sangue de Jesus. O pão como emblema, Senhor, do corpo de Jesus, que foi entregue por nós, que foi castigado, que sofreu e que foi pregado na cruz.
para nos redimir dos nossos pecados. Também, ó Deus, do suco da uva, Senhor, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz para remir os nossos pecados e nos livrar da condenação do pecado, Senhor. Ó Deus, nós sonhamos quando muito em breve o Senhor irá nos tirar da presença do pecado, Senhor, porque vivendo neste mundo ainda estamos na presença do pecado, mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor já nos garantiu a vitória. E nessa manhã de sábado, reunidos aqui para participar, ó Deus, juntos da cerimônia da comunhão, nós rendemos o nosso coração a Ti, pedindo que a Tua presença permaneça entre nós e que assim, Senhor, o Senhor possa, ó Deus, comunicar a nós todos, ó Pai, os significados que advêm, ó Pai, dessa cerimônia, Senhor. Esse é um rito que comunica para nós libertação, viver em novidade de vida. Nós nos lembramos, ó Deus, de que o Senhor pagou o preço para que pudéssemos, então, ser livres na Tua presença. Por isso, Pai querido, que o Senhor permaneça conosco, com cada adorador aqui. Nós acabamos de participar da cerimônia do lava-pés, nos humilhando diante do Senhor, diante uns dos outros, reconhecendo que somos pequeninos, Pai, e que a Tua grandeza é suficiente para nós. Nós Te louvamos por todas essas bênçãos e clamamos que a Tua presença permaneça conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado. Maravilha, agradecemos as nossas irmãs aqui do diaconato. Queridos, quando nós celebramos, né, a Santa Ceia, a Santa Ceia comunica, né, para nós algo do passado, né, porque nós nos lembramos que quando o Senhor celebrou, né, a ceia com os discípulos, a nossa mente também é voltada, né, para, inclusive, né, para o momento da Páscoa. Nós estamos estudando aí na lição da Escola Sabatina a libertação do povo, né, do Egito. E, como eu disse, comunica do passado, né? Jesus celebrou. Nos lembramos da sua morte na cruz, do seu sangue que foi derramado por nós. Nos lembramos que Ele se entregou a fim, então, de tomar o nosso lugar. O Cordeiro, né, que nos substituiu. E também nossa mente se volta para o presente, né? Porque nós estamos aqui vivendo esse momento. Nós participaremos, né, do pão, que é símbolo do corpo de Jesus, do suco, que é símbolo do seu sangue derramado, né, por nós na cruz. Mas a nossa mente também se volta para o futuro. Se volta para o futuro. Cristo disse que devíamos, né, celebrar esse momento até que Ele venha, né? E nossa mente então se volta para o futuro, na certeza de que muito em breve o nosso Salvador virá. Aquele que nos salvou, que nos redimiu na cruz, virá para buscar os seus filhos. E eu quero convidá-los então, para lermos na Bíblia a palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, eu vou ler os dois primeiros versos, no versículos 23 e 24, tá bom? 1 Coríntios 11, versos 23 e 24,
que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, é palavra do Senhor, né, aqui para nós. Tá? E neste momento nós vamos orar e iremos, né, pedir a bênção de Deus sobre o pão, que é emblema, né, do corpo de Jesus. Esse emblema que é símbolo do corpo de Jesus. O irmão Beto vai fazer essa oração. E antes da oração eu quero só mencionar, né, é provável que em nosso meio tenha amigos que ainda, né, não são adventistas do sétimo dia, ou que talvez alguém, né, que porventura, eu não os conheço, mas porventura não são batizados ainda nessa igreja. Nesse momento fica sempre aquela, né, e aí, participa, não participa? A ceia do Senhor é aberta a todos, tá? Então cada pessoa, né, com Deus deve tomar essa decisão. E você que está aqui nessa manhã, que é amigo, que é convidado, você é bem-vindo a participar da ceia do Senhor. Tá? Então você com Deus decide, mas quero dizer para você, né, que você é bem-vindo, tá, a participar, tá bom? Então fique à vontade para isso e que você decida com Deus, tá? Mas todos são bem-vindos à ceia do Senhor, tá bom? Então neste momento nós vamos ter essa palavra de oração pedindo a bênção de Deus pelo pão. Nos coloquemos de joelhos. Grandioso Deus e Pai, obrigado pela certeza da Tua presença no meio de nós. Amém. Aqui estamos, Senhor, com um coração contrito, apertados, porque em algum momento dessa história o Senhor desceu da Tua glória para morrer por um pecador como eu, como nós, que não há mérito, mas simplesmente por esse ato magnífico que o Senhor fez, pôde nos dar novamente a oportunidade de contigo um dia morar. Amém. E através desse simbolismo, Senhor, da tua carne, o pão que o Senhor partiu aqui na terra e foi moído, dilacerado, para salvar pecadores como nós, aqui nós estamos reconhecendo através desse símbolo que esse é o único meio, esse é o único mecanismo de salvação. E aqui nós estamos para renovar essa aliança através desse símbolo. E que o Senhor aceite, Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique. Amém. E que o Senhor abençoe esse pão. Para representar verdadeiramente em nossos corações aquilo que o Senhor propôs um dia nessa terra. Amém. E que possamos, Senhor, sair daqui transformado por esse poder do Espírito Santo. Entendemos o que viemos fazer neste local. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém. Amém. Neste momento, então, será servido, né, o pão, tá? Eu vou pedir que todos aqueles que estão participando, né, que se coloquem de pé, tá bom? E ao passar, né, os diáconos estarão passando, então, servindo, que cada um possa se servir, tá bom? E ao se servir, que você se assente e aguarde até que todos sejam servidos, tá bom? E aí, quando todos forem servidos, então nós participaremos juntos, tá? Então, ao passar, você sirva-se, né? Pega a sua parte, sua porção, e aí se assente em atitude de reverência, e aí aguarde até que todos sejam servidos, tá bom? Por gentileza. E aí, quando todos forem servidos, nós então participaremos juntos, tá? Neste momento do pão, tá bom? Eu vou pedir também a gentileza de que, mesmo aí nos bancos, né? Não pegue para a pessoa que está lá, ele está lá na ponta, então eu vou pegar. Não, deixe que cada pessoa se sirva, tá bom? Por gentileza. Tranquilo, descansa no seu
tua graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. Oh, a morte era minha sentença. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Ok. Todos foram servidos? Tem alguém que não? Ok. Todos foram servidos, né? Então, em atitude de reverência, né? E em contrição ao Senhor e na certeza, né, da sua bênção, participemos juntos então, tá bom? Do pão, né? Símbolo do corpo de Jesus que foi entregue por nós.
Amém. Amém, Senhor. Primeiro Coríntios capítulo 11, verso 25, diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Que esse aqui suco, que representa o sangue de Cristo, possa ter o poder de alcançar o meu e o seu coração. Que nós possamos liberar perdão. Tanto receber o perdão de Deus, como perdoar aqueles que em algum momento nos ofenderam. Que essa graça abundante de Cristo, mediante esse símbolo, possa trazer o perdão a cada um de nós. O Alexandre vai orar nesse momento. Vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus. Nosso Deus, até que Tu venha, Senhor. Até que Tu venha, Senhor, nós estamos aqui esperando, Senhor. Conscientes das nossas iniquidades, das nossas faltas, dos nossos pecados. Assim como o salmista Davi, ali em Salmo 51, Senhor, derramou a sua alma perante o Senhor, nós estamos fazendo isso nesse momento, Senhor. Estamos derramando a nossa alma diante de Ti porque nós somos pecadores e carecemos imensamente da Tua graça e misericórdia, Pai. Portanto, Senhor, te pedindo, nesse momento, que o Senhor aceite, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor e também a nossa petição, Senhor. Purifica o nosso coração, como agora vamos tomar o vinho, Senhor, o puro suco de uva, que simboliza aquele sangue derramado na cruz do Calvário, que não só salva, mas também purifica os nossos pecados, os nossos corações, e que nós possamos se apresentar diante de Ti, branco como a neve, mas não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. De forma semelhante, eu quero convidar todos para ficar de pé, tá bom? Os diáconos estarão passando, né, servindo, que cada um se sirva então do cálice, tá? E por gentileza, ao servir, se assenta e aguarde até que todos sejam servidos, e aí participaremos todos juntos, tá bom? Estranho ter de graça algo que vale tanto ganhar sem ter perdido. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado
e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos e tirará a iniquidade deles. A palavra de Deus diz que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito, à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Nós cremos no poder de Jesus. E como símbolo, dessa verdade, nós participamos então da ceia do Senhor neste momento e participemos então com esse pensamento juntos do suco, símbolo do sangue de Jesus, que redime dos nossos pecados. Orem, vamos participar. Amém. Deus seja louvado. A palavra diz que quando Jesus realizou a ceia, com os discípulos, embora esse momento, e aquele momento, um momento solene, espiritual, mas também é um momento de alegria. Nós estamos na presença do Rei do Universo
e nós temos a certeza, né, como na sua palavra, que somos aceitos por Ele. E a Bíblia diz que ao eles cearem, ao sair dali, né, daquele local, eles cantaram um hino, né? Antes de sair dali, eles cantaram. Eu acredito que agora nós vamos louvar, né? Então nós vamos louvar juntos, vamos louvar o nome do Senhor. Vamos ter um louvor, tá? O quarteto, né? Vai cantar nesse momento. Amém. Então que Deus seja louvado. vida tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim. Lutar, lutar, até cansar, parece ser assim, quando vivemos sem ver o fim, mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar
e hoje vem a mim. Volta já para o lar, E hoje vem a Vamos ficar de pé para orarmos. Eu quero agradecer a liderança aqui da igreja, na pessoa, né, dos anciãos aqui, o ancianato, também o diaconato, né, da igreja, as irmãs que prepararam tudo com muito carinho. Que Deus seja louvado, viu? Que Deus continue abençoando toda a igreja, toda a liderança, o pastor Paulo e a sua família. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela experiência da adoração, por estarmos à Tua presença, que o Teu nome seja sempre exaltado, Pai. Nos leve agora em segurança aos nossos lares provisórios, guarde a nossa vida, que anjos magníficos em poder possam nos guardar, Senhor. E que possamos, ó Deus, seguir avante, cumprindo a missão, e que, como nós acabamos de ouvir, que possamos ouvir sempre o Teu chamado, ir ao Senhor e estarmos preparados para recebê-lo nas nuvens dos céus. Continue, ó Deus, abençoando os amigos que estão conosco aqui nessa manhã, toda a programação que ainda ocorrerá nesse dia, na parte da tarde, que a sua mão poderosa esteja guiando tudo, Senhor, e que assim também permaneça guiando a nossa vida. Continue abençoando a liderança dessa igreja, cada família dessa igreja. Peço pelo pastor Paulo e a sua família, pelo seu ministério, junto aqui aos irmãos, e que, por Tua graça, ó Deus, o Senhor continue conduzindo, abençoando a Tua igreja, para que ela continue prosperando, crescendo em Cristo, e logo, Senhor, nós possamos viver a eternidade contigo. Pedimos ao Senhor essas bênçãos, agradecidos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. A equipe de louvor, para cantarmos saindo. E que os diáconos coordenem aí a nossa saída. O pastor vai estar lá no final, cumprimentando os irmãos. Que Deus possa nos abençoar e tenhamos aí o restante